Olá, cursistas, tudo bem? Sou o professor Douglas e durante essa aula vamos dar continuidade ao nosso curso de Arduino. Na aula anterior, nós construímos então um estacionamento inteligente e durante essa aula vamos montar então um sensor de estacionamento. A aula de hoje ela é muito parecida com a nossa aula 4, onde construímos então aquele estacionamento inteligente e utilizamos um sensor ultrassônico para que o nosso projeto pudesse funcionar então perfeitamente. Na aula de hoje, vocês vão ver que a gente também vai utilizar esse sensor ultrassônico e vamos utilizar também o LED, porém vamos incrementar algo a mais dentro do nosso projeto. Peço que a quem não assistiu à aula 4, assista para que entenda a funcionalidade do sensor ultrassônico, que é o sensor SR04, que nós utilizamos na aula anterior, aquele sensor de distância. Então, quem não viu a aula anterior, assista à aula anterior para que possa fazer a aula de hoje. Então, vamos aqui dentro do Tinkercad, clicar aqui, criar novo circuito, e vamos esperar a plataforma carregar. Ok, então nós temos aqui já a plataforma Tinkercad aberta. Vamos mudar o nome da nossa aula para aula 5. Vamos trocar aqui para aula 5. E vamos dar início então às atividades. Para essa aula, vamos precisar do nosso Arduino. Vamos digitar aqui Arduino, nosso Arduino R3. Vamos utilizar também a nossa placa de ensaio, escrever aqui do lado, placa de ensaio pequena. Então ela já apareceu aqui. Como informei no início, nós vamos utilizar também, então, o nosso sensor de distância, que é o sensor ultrassônico. Vamos pesquisar aqui por sensor, né? E aí ele já vai aparecer ele para a gente, sensor de distância. Porém, ele apareceu o sensor de distância com 3 saídas, nós precisamos do outro, né? Sensor de distância, apareceu ali embaixo, HCSR04. É esse daqui que tem 4 saídas, né? É o que a gente utiliza aqui para nossa aula. Muito bem, então vamos precisar também de um LED para a nossa aula de hoje, está aqui, né? E sempre que eu utilizo um LED, eu utilizo também um resistor. A resistência padrão para LEDs, nós utilizamos aqui os 150 ohms, né? Então vamos inverter aqui o valor e a unidade de medida para ohms, certo? Então temos um LED, um resistor, o nosso sensor aqui ultrassônico, placa de ensaio, Arduino. Para a aula de hoje, teremos então uma novidade que é o sensor piezo. Então vamos pesquisar aqui por piezo, né? Ou buzzer, como vocês podem conhecer, talvez. Eu classifico como piezo, mas também pode ser classificado como buzzer. O piezo, ele emite um som, então ele funciona aqui como um alto-falante para o nosso sistema. Então o que nós vamos construir na aula de hoje? Vamos fazer um sensor de estacionamento parecido com esses de automóveis, né, que nós temos dentro do nosso automóvel, e cada vez que eu me aproximo do objeto, esse alto-falante aqui, ele vai emitindo esse som. Então nós podemos colocar aqui uma distância de 50 centímetros, por exemplo, no momento que esse objeto se encontra abaixo de 50 centímetros aqui do meu sensor ultrassônico, o meu sensor piezo, então, ele dispara. Então, se o objeto encontra-se acima de 50 centímetros, ele fica em silêncio. Então, quando o objeto encontra-se aqui abaixo de 50 centímetros, o meu sensor piezo começa a avisar que o objeto está próximo, então, do meu sensor. Tá? Então, vamos imaginar aqui o nosso sensor dentro do carro, e o objeto que seria a parede para fora do carro, né? Então, o sensor no para-choque do nosso automóvel e o objeto para o lado de fora ali. Vamos dar início, então, à construção aqui da nossa parte eletrônica do nosso projeto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é conectar a nossa placa de ensaio aqui, o nosso negativo e o positivo. Então, vamos pegar aqui do GND e vamos sair com o fio do GND, conectando esse GND até a minha placa de ensaio. Vamos colocar ele, mudar a cor aqui desse fio, né? Colocar uma cor padrão aqui para o nosso GND. Vamos também aqui conectar 5 volts do meu Arduino como positivo para a placa de ensaio. Então, vou ligar aqui na placa de ensaio, vou arrumar o fio aqui, e vou deixar na cor vermelha, uma cor padrão também para o nosso positivo. Ok, então nós temos conectado na placa de ensaio o positivo e o negativo vindo do meu Arduino. Esse positivo eu vou conectar ele aqui, meu sensor aqui ultrassônico. Então eu conectei ele aqui no VCC, o positivo. Eu expliquei isso na aula anterior, por que eu conecto ele no VCC. E o negativo eu vou conectar aqui no GND do meu sensor de distância, ok?
Então, conectamos aqui o negativo. Então, temos aqui já negativo e positivo no sensor de distância, negativo e positivo vindo do meu Arduino para a placa de ensaio. Então, nós podemos conectar aqui o trig do meu sensor de distância. Deixa eu conectar ele aqui. E vamos conectar ele até a nossa placa de Arduino, na saída digital lá em cima, conectamos ele na porta 10, né? Na porta 10 ali do meu Arduino, certo? Podemos deixar ele na cor verde mesmo. E vou conectar também o eco, né? Saindo aqui do meu sensor de distância, conecto ele lá também no meu Arduino, na porta digital, vou conectar na porta 11. Então, nós temos eco para a porta 11 e temos ali o trig para a porta 10, certo? Vamos mudar aqui a cor desse, colocar um amarelo. O trig é quem envia o sinal, né? E o eco é quem recebe. Eles funcionam, então, da seguinte maneira. O trig envia um sinal, esse sinal vai tocar no objeto. Quando ele toca no objeto, ele volta até o meu sensor de distância. Quem recebe esse sinal na volta é o eco, né? Eu expliquei isso na aula anterior, bem certinho, a funcionalidade desse sensor aqui de distância. Então, eu vou conectar aqui o piezo na minha placa de ensaio, né? Nós temos aqui no piezo, ao lado direito, negativo, e ao lado esquerdo, positivo. Então, vamos conectar aqui o negativo, fazendo um jumper aqui, e já conectamos o nosso negativo. O positivo, eu vou conectar ele lá no meu Arduino também, em uma porta digital, posso conectar ele na porta 5 do meu Arduino. Então, nós conectamos ali na porta digital 5 e vamos mudar a cor do fio para que fique diferente, né? Vamos conectar também o nosso LED aqui. Então, nós vamos conectar o resistorzinho do nosso LED. Vou tomar aqui esse resistor para que ele fique perfeito aqui dentro do nosso esquema elétrico. Então, colocamos o resistor ao nosso LED e saímos com o fio aqui do resistor para o nosso Arduino e vou conectar o LED na porta 13, né? Então, eu conectei o LED lá na porta 13 do meu Arduino. Então, eu tenho aqui o catódico, né? E o anodo, certo? O anodo é o positivo e o catódico é o negativo do meu LED. Então, vou conectar aqui um fio também negativo para o LED. Então, tá aí. Montamos a parte elétrica do nosso projeto e precisamos fazer apenas a programação. Então, o que vai acontecer? Cada vez que o meu objeto se aproximar do meu sensor de distância, o piezo emite um alerta, emite um som e acende o meu LED. Vamos colocar aqui para o nosso piezo, pessoal, acabei esquecendo aqui, vamos colocar um resistor de 100 ohm aqui para o nosso piezo, vou deletar esse fio aqui, e vou adicionar aqui ao meu piezo um resistor de 100 ohms. Então, vamos tombar essa peça aqui, colocar ele do lado aqui, e aí a gente coloca aqui para o piezo um resistor também. Eu não consegui, eu vou mudar esse piezo aqui, trazer ele mais para cá, esse negativo aqui, deixa eu arrumar ele também, para que ele fique bem encaixado aqui dentro da nossa placa de ensaio. Então, deixa eu só arrumar ele aqui. E vamos colocar aqui para o nosso piezo uma resistência de 100 ohms, né? Então, vamos mudar aqui a unidade de medida para ohms. E agora sim, nós podemos sair, então, daqui com um positivo para o piezo. Vamos ligar na porta 5 mesmo, tá? Conectamos ele na porta 5 do meu Arduino. Colocamos na cor azul. Então, nós colocamos ali uma resistência para o piezo, eu tinha esquecido de colocar. Vamos deixar aqui uma resistência para o piezo também. Então, nós temos o esquema elétrico montado, faltando apenas agora a nossa programação. Vou arrastar aqui para o lado e vamos dar início à nossa programação. Temos aqui, cada vez que nós clicamos em código, um início de programação, já que o próprio Tinkercad inicia, né? Então, vamos descartar essa programação e vamos começar com uma nova. Vamos vir aqui em variável e vamos ter que criar uma nova variável, por quê? Porque nós estamos utilizando um sensor de distância HCSR04. Então, cada vez que eu utilizo esse sensor de distância, eu preciso criar essa variável. Eu não tenho uma variável chamada distância. Então, nós vamos criar uma nova variável e vamos chamar ela de distância. Essa distância, quando eu escrevo, ela não tem acento, porque senão o Tinkercad não aceita, né, a palavra. Então, coloquei aqui, ó, distância. Então, vamos pegar aqui o bloco definir distância como zero, tá? Vamos aqui em entrada e vamos pegar esse bloco aqui, ó, ler sensor de distância ultrassônico no pino acionador 0, pino de eco mesmo acionador em unidades de centímetros. O pino acionador, vamos lá verificar aqui no Arduino,
O pino acionador é o pino trig. Então, o pino trig está conectado na porta 10 e o eco está conectado na porta 11. Então, nós vamos voltar aqui, ó, pino acionador como sendo 10, né? E o pino de eco é o pino que está conectado na porta 11. Vamos colocar aqui no lugar do zero. Então, definir distância como ler sensor de distância ultrassônico no pino acionador 10, pino de eco 11 em unidades de centímetro. Então, o pino acionador é o que emite sinal, o pino de eco ele vai receber esse sinal. Agora vamos aqui em controlar e vamos pegar o bloco aqui, então, para que a gente tenha aqui uma variável. Então, se então, outro. Por que eu vou utilizar esse bloco? Se a minha distância ela for menor do que 50 centímetros, se o sensor de distância estiver a uma distância menor que 50 centímetros entre ele e a parede, entre ele e um objeto, o meu piezo ele vai disparar. Se não, outro, né, ele vai fazer outra coisa. Quando a distância for maior que 50 centímetros, o piezo não dispara, nem acende o LED vermelho. Então vamos aqui em matemática e vamos pegar o segundo bloco aqui, ó. Esse segundo bloco aqui, vou encaixar aqui já, de matemática. Vamos aqui em variáveis e pegamos aqui distância e colocamos no lugar do número 1. Então, nós vamos aqui no lugar do outro 1 colocar o valor de 50, porque nós vamos trabalhar com uma distância de 50 centímetros. Então, o que vai acontecer quando a distância for menor ou igual, né? Menor ou igual a 50? Ele vai disparar o piezo. Então, nós vamos vir aqui em saída e vamos definir aquele... Primeiro, vamos definir o LED, né? Vamos acender o nosso LED para que ele acenda o LED. O LED está ligado na porta 13. Então, vamos definir aqui o LED que está na porta 13 como alto é ligado, né? E aí a gente vai definir também aqui o piezo. Então, nós vamos ali, o piezo está ligado na porta 5, e definimos então a porta 5 como alto, né? Colocamos aqui a porta 5 como alto. Podemos controlar esse sensor de piezo para que ele fique apitando, tipo, liga, desliga, senão ele vai ficar num som contínuo, tá? Então, nós vamos vir aqui em controle e colocamos aqui, ó, aguarde um segundo. Aí voltamos em saída e vamos desligar o piezo. Então colocamos aqui ele como desligado. Então ele fica apitando, ele liga e desliga, né? Porque se eu deixar ele só no alto, o que acontece? Esse som ele vai ficar contínuo, ele vai ficar ligado. É interessante que a gente deixe ele apitando, né? Então vamos abaixar aqui, ó, deixar como baixo, e aí ele vai aguardar um segundo e ele retorna lá novamente, certo? Então ele aguarda um segundo alto, um segundo baixo. Se não, gente, se a distância for maior que 50 centímetros, nós podemos colocar, então, aqui o LED desligado. O LED está na porta 13, né? Colocamos, então, a porta 13 como desligado, baixo. E aí colocamos também o nosso sensor piezo, que está na porta 5, como baixo. Deixamos os dois, então, desligados, né? LED e piezo. Ok, então nós terminamos aqui a nossa programação. É uma programação simples, onde a gente criou a nossa variável chamada distância. Utilizamos aqui uma operação matemática, né? Colocamos o nosso piezo para que fique ligando e desligando quando a distância for menor que 50 centímetros. Se a distância for maior que 50 centímetros, ele vai fazer outra coisa, né? Ele vai ficar desligado. O LED nosso também só vai acender quando a distância for menor que 50 centímetros, senão ele vai ficar apagado. E agora precisamos ver, então, se essa programação está correta, clicando aqui em Iniciar Simulação. Então, clicamos aqui em Iniciar Simulação. Vamos fazer um teste aqui com o nosso projeto. Ele já tem aqui o meu sensor de distância, já liberou ali, né, a minha movimentação com o meu objeto, mas se não liberou o seu, é só você clicar aqui nessa parte cinza, que ele libera, tá? Então, nós podemos trazer o objeto próximo do meu sensor. Vamos abaixar ele aqui abaixo de 50 centímetros. E aí ele dispara, né? Ele dispara aqui o meu sensor piezo. Então, quando o meu sensor de distância se aproxima da parede, né? No caso aqui não é o sensor que está indo, né? Digamos que a parede seja esse objeto redondo aqui, né? Essa circunferência. No caso aqui é o objeto que vem próximo ao sensor. Mas imagine-se no carro que esse sensor esteja dentro ali do para-choque. Quando ele aproximar da parede, o meu sensor de distância vai acender ali o LED vermelho dentro do carro e ele vai começar a apitar para avisar que está próximo. Claro, a gente pode fazer o controle desse tempo que ele apita
mudando lá para que ele vá aumentando esse apito, né? Ele vá apitando de uma maneira diferente quando ele estiver mais próximo ainda. A gente pode ir lá na programação e fazer essa mudança, né? Porém, aqui, gente, ele está funcionando perfeitamente. Então, tem uma demonstração clara aqui de um sensor de estacionamento. Então, se ele afasta aqui do meu sensor, o piezo e o LED param. Quando eu aproximo do meu sensor, abaixo de 50 centímetros, né, ou 50 centímetros, ele começa a disparar. Então, ele fica aí apitando. É um sonzinho diferente, porque aqui é só uma demonstração, mas a gente pode fazer isso perfeitamente, né, com um Arduino real, fazer esse sensor aí de distância, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham entendido como que funciona esse sensor de estacionamento, né, o nosso piezo que a gente colocou. O piezo é só para emitir esse som mesmo. Aqui ele está com um som bem chatinho, mas é apenas para demonstração. Então é isso, gente. Na próxima aula vamos começar com um projeto novo. Um abraço a todos e espero todos na próxima aula.